Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Vou nessa oportunidade abordar um assunto que muitas vezes eu tenho encontrado como questionamento em algumas consultorias que eu tive a oportunidade de realizar, onde o empresário relata que ele se esforça, trabalha, que a sua empresa até gera resultados positivos, mas todos os meses ele está negativo, sem conseguir honrar com todos os seus compromissos financeiros. Ou seja, muitas vezes as operações da empresa até geram resultados positivos, mas na hora de gerenciar e administrar o fluxo de caixa, geram esse tipo de situação. Nessa apresentação, estaremos abordando algumas situações que são bastante comuns no mundo empresarial, onde a empresa até gera resultados positivos, mas o seu fluxo de caixa, no decorrer dos meses, está sempre negativo, e vamos ver também a condição em que a empresa, mesmo obtendo resultados negativos, consegue equilibrar o seu fluxo de caixa, conseguindo, de certa forma, honrar todos os seus compromissos mensais. Então, são situações opostas que não é incomum acontecer em boa parte das empresas nacionais. Então, ao fazer essas abordagens, estaremos identificando algumas possíveis causas e também algumas soluções que podem ser apresentadas para melhorar o desempenho, não somente dos resultados da empresa, mas também a sua movimentação no fluxo de caixa. Então, nos acompanhe atentamente até o final para não perder nenhum detalhe. Sou José Marta Pietra, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Através da análise, da demonstração do resultado do exercício e da movimentação do fluxo de caixa, iremos abordar primeiramente a seguinte situação. Temos aqui uma empresa que de janeiro a dezembro de 2024, praticamente em todos os meses, gerou resultados operacionais positivos, ou seja, obteve lucro na maioria dos períodos, chegando a um lucro médio, antes do imposto de renda e da CSLL, de R$ 15.503,08, com um faturamento médio mensal de R$ 101 mil. Aqui eu montei uma memória de cálculo fazendo o somatório desses valores. Então, a receita bruta de vendas foi de R$ 1.212.000. Eu tive mais de R$ 16.110 de outras receitas, que seria de receitas financeiras e outras receitas não operacionais, totalizando uma receita anual de R$ 1.228.110. O total das despesas e outras deduções deu R$ 1.023.973. Então, pode uma empresa, depois de deduzir o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, e ainda distribuir parte do lucro para sócios e colaboradores, e ter um lucro final de cerca de R$ 83 mil, ter na condução do seu fluxo de caixa um fechamento negativo em todos os meses do ano, como podemos perceber aqui em janeiro, menos R$ 10.815. Em fevereiro, menos R$ 18.395. Em março, menos R$ 16.368. E assim por diante, todos os meses fechando negativo, ou seja, não honrando todos os seus compromissos financeiros, é uma condição bastante frequente no âmbito empresarial, pois embora tenhamos aqui um total de entrada de R$ 1.238.110, que seria exatamente o valor de R$ 1.228.110 gerados como receitas nas suas operações, somado aos R$ 10 mil, que era o saldo inicial de caixa em 1º de janeiro de 2024, e teve como saída no período um total de R$ 1.090.113, gerando um saldo no seu fluxo de caixa de R$ 147.997, como se explica esses valores negativos todos os meses? Que também pode ser aqui evidenciado na evolução do fluxo de caixa mensal da empresa, ficando negativo em boa parte dos períodos do ano, fechando 2024 com saldo negativo de R$ 2.013. Como vimos aqui, ficando o saldo remanescente para o fluxo de 2025. Ou seja, os valores serão recebíveis pelos primeiros 3 meses do ano, cujo o saldo temporariamente está positivo em R$ 150 mil. Se eu pegar esse valor e somar com o saldo de 2024, eu tenho o valor de R$ 147.997. Exatamente o saldo do meu fluxo de caixa. Então, eu tenho aqui que foi realizado durante o ano os valores de entrada de R$ 1.050.110 e a saída de R$ 1.052.113, gerando então o nosso saldo negativo. E ficando previsto para 2025 as entradas no valor de R$
e as saídas de 38 mil, restando um saldo a receber em 2025 de 150 mil reais. Então, somente olhando para esses números, podemos evidenciar o incorreto planejamento do fluxo de caixa, no seu fluxo de entrada e de saída de recursos, uma vez que ela realizou as suas vendas, tendo uma parte considerável dos valores de forma parcelada, ou seja, a disponibilidade de recursos imediatos se tornaram insuficientes para cobrir as compras à vista e as outras despesas mensais da empresa. Como podemos ver aqui na nossa memória de cálculo. Por exemplo, para o mês de fevereiro, a receita total foi de 110 mil reais. Como podemos confirmar aqui na DRE, sendo 105 mil reais a receita de vendas, mais 3 mil de outras receitas, mais 2 mil das receitas financeiras. Fechando então os 110 mil reais, que foram assim distribuídos. Dos 110 mil, 38 mil foram recebidos à vista. O restante das vendas foi em 4 parcelas. Uma entrada recebida ainda em fevereiro e outras 3 parcelas para os próximos períodos, cuja a última, de 17.500, vai ser recebida apenas em maio de 2024. Em contrapartida, o valor de compra de mercadorias, que aqui em fevereiro foi de 35 mil reais, teve boa parte do seu valor pago à vista, ou seja, 20 mil reais. E os outros 15 mil reais ficaram para serem pagos também para os próximos 3 meses. E essa prática foi então desenvolvida para todos os períodos. Outra situação que também pode ser evidenciada, que eu tenho aqui na memória de cálculo o valor das compras mensais para as mercadorias que compunham o estoque. Aqui em vermelho eu puxei lá na DRE o custo das mercadorias vendidas. Então, para janeiro eu tive 25 mil, para fevereiro eu tive 29.300 reais, para março 25.800 reais. Então aqui eu mantive em estoque 5 mil reais. Fevereiro, mais 5.700 reais, pois eu comprei 35 mil e vendi 29.300. Para março, essa diferença já foi de 9.200 reais. Se olharmos aqui na DRE, eu tenho o somatório de vendas gerados pelo demonstrativo de 341.360 reais. E tive um total de compras no período, ou seja, no ano, o valor de 383 mil reais foi lançado no fluxo de caixa. Isso me deu uma diferença de 41.640 reais no ano. Então é outra situação que deve ser analisada. Dependendo do tipo de empresa, não existe a necessidade de manter altos valores em estoque. E aqui nesse caso, todos os meses, temos valores de aquisições superiores aos de saída. Então cabe à empresa analisar se realmente há necessidade desse superávit na composição de estoque, também procurar melhorar junto aos seus fornecedores uma melhor distribuição das compras à vista com as compras a prazo. Temos aqui um outro fluxo de caixa, espelhando a mesma evolução operacional vista anteriormente. E num processo normal, pode até acontecer se ter um período inicial negativo, onde os desembolsos são um pouco maiores, e em um determinado momento, os parcelamentos que vão sendo recebidos começam a equilibrar o fluxo de caixa. Então podemos perceber aqui que, embora tendo o mesmo resultado, ou seja, o saldo final de R$ 147.997, foi realizado em 2024 as entradas de R$ 1.148.110 e as saídas de R$ 1.027.113, ficando um saldo final de R$ 120.997, ficando ainda pelas operações realizadas em 2024 um saldo a receber de R$ 90 mil, um parcelamento a pagar de R$ 63 mil, gerando ainda um saldo positivo de R$ 27 mil. Então vimos aqui que esta condição poderia ter sido evitada. Ao perceber essa situação inicial, em janeiro, depois em fevereiro, está com seu fluxo de caixa negativo, ou seja, não conseguindo honrar seus compromissos, mesmo tendo obtido lucro nos 2 períodos, a empresa poderia adotar algumas medidas já para o mês seguinte, ou seja, para o mês de março. Ela poderia incrementar as vendas à vista, tanto para março como para abril, diminuindo com isso as vendas parceladas. Poderia também, dentro da possibilidade, diminuir o volume de compras, que, como nós vimos, superava o valor das saídas. Fez aqui uma diminuição das aquisições nos próximos 2 meses. E somente com essas duas ações,
ela não teria mais a recorrência de saldos negativos no seu fluxo de caixa. Então, a ação definida foi otimizar as vendas à vista e reduzir R$ 20.000 na aquisição de mercadorias, já que ela tinha um saldo aqui anual de R$ 41.000. Então, mesmo com essa redução, ela ainda teria cerca de R$ 21.000 em saldo de estoque. Você está assistindo essa apresentação e não tem aí um grande conhecimento contábil e financeiro, você deve estar se perguntando por que essa diferenciação entre o operacional da empresa, ou seja, os resultados das suas operações, com o fluxo de caixa, que apesar dos valores das entradas serem similares, os saldos de cada período são diferentes. O fluxo de caixa reflete a real entrada e saída de recursos, ou seja, o que você pagou e recebeu em cada mês. Já a DRE irá representar os valores refletindo o regime de competência. Por exemplo, eu vou considerar como receita para o mês de janeiro o valor de R$ 95.000, que foi o meu valor total de vendas para o período, independente se eu vendia à vista ou se eu vendia a prazo. O mesmo ocorre com as despesas. Já no fluxo de caixa, daquele valor de R$ 95.000, foi considerado, na verdade, foi das vendas à vista de R$ 35.000 e mais R$ 15.000 na entrada das vendas parceladas, ou seja, um total aqui de R$ 50.000. Os outros 45 vão ser recebíveis somente no vencimento das parcelas futuras. Outra situação que também pode gerar diferenças foi, como nós vimos, a diferença do volume de aquisição com o volume de mercadorias vendidas. No fluxo de caixa serão lançados os valores efetivamente gastos com as aquisições, seja elas a prazo ou à vista. Na DRE vai ser lançado o valor do volume das mercadorias vendidas no período. Outra situação que pode ocorrer, que nós não colocamos aqui no nosso fluxo de caixa, para não gerarmos aqui nessa apresentação, grandes divergências de saldos. Pode ocorrer valores também lançados no fluxo de caixa que não serão representados na DRE. Seria, por exemplo, aquisições de maquinários, móveis e utensílios, equipamentos para a produção, que seriam investimentos que entrariam lá no nosso balanço. E por não ser uma receita e nem uma despesa, não iriam compor o resultado da empresa. E aqueles valores teriam que ser pagos com o lucro gerado pelas operações normais da organização, que então já partiríamos para a análise de investimentos que poderiam ser financiados com o resultado da empresa ou, em caso de necessidade, de recursos provenientes do mercado financeiro, através de empréstimos e financiamentos. Mas isso já seria assunto para outro vídeo. Pode ainda ocorrer a situação inversa. Eu posso ter uma empresa cujos os resultados são negativos, ou seja, ela está no prejuízo, e o fluxo de caixa ser positivo. Por exemplo, temos aqui, nesta demonstração de resultado, que possui o mesmo volume de receitas de R$ 1.228.110 vistas anteriormente, só que agora a totalização das suas despesas ficou em R$ 1.254.773, ou seja, ela apresentou um prejuízo no ano de R$ 53.963. Como podemos perceber aqui no resultado, antes do imposto de renda e da CSLL, ela apresentou um prejuízo médio mensal na faixa dos R$ 4.500. Então, essa empresa que teve o mesmo volume de receitas e um aumento nas suas despesas, cujo fluxo de caixa está negativo em R$ 57.000, conseguiu manter o seu fluxo de caixa positivo por todo o período de 2024, realizando aquela condição que nós vimos de estimular as vendas à vista em detrimento das vendas a prazo. Claro que isso somente é possível para alguns tipos de empresa, pois na concorrência de mercado atual, se a empresa não tiver uma boa condição de crediário, ela terá dificuldade nas vendas e na captação de novos clientes. Mas digamos que essa empresa conseguiu administrar seu fluxo de caixa dessa forma. É possível uma empresa que trabalha no prejuízo conseguir pagar as suas contas em dia, se ela conseguir se organizar e ter um bom acompanhamento do seu fluxo de caixa, conseguirá por um bom período, mas não para sempre. Pois podemos perceber aqui que a partir de janeiro de 2025, por vender menos a prazo e continuar comprando a prazo, se ela continuar tendo prejuízos mensais, dificilmente ela irá conseguir manter os seus pagamentos em dia, pois cabe lembrar que o seu fluxo de caixa está negativo em R$ 57.000. Então, uma hora, essa conta chega. Fizemos aí uma breve análise de como pode se comportar uma empresa em relação aos seus resultados e à gerência do fluxo de caixa.
pois vimos as situações que uma empresa, mesmo dando lucro, pode ter dificuldade de honrar seus compromissos em alguns períodos. E o inverso também é possível. A empresa pode operar no vermelho e, mesmo assim, honrar seus compromissos financeiros por um bom período. O mundo ideal seria a empresa ter lucro e nunca ter problema no seu fluxo de caixa, mas nem sempre isso é possível. O que é necessário, sim, é que as empresas tenham um bom controle gerencial das suas operações, conciliando as duas movimentações, buscando, dentro do possível, otimizar seus resultados e conciliar adequadamente as suas entradas e saídas de recursos. Então é vital que qualquer empresa, independente do tamanho ou do volume de negócios, tenha o mínimo de controle para poder checar essas duas realidades, olhar o resultado real das suas operações e também monitorar seu fluxo de caixa presente e futuro. Este foi o objetivo deste nosso trabalho, despertar para esses cuidados. Temos aqui no canal vários materiais relacionados a esse tema. Estarei deixando no final dessa apresentação alguns desses materiais que possam contribuir de alguma forma para melhorar o seu conhecimento ou para administrar algum negócio. Se você gostou dessa apresentação, já deixe aí seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.